em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, paz do Senhor, mais uma vez. Hoje você vai aprender 5 sinais de uma pessoa vencedora. Coloca uma coisa na tua cabeça: Deus te chamou para vencer, e ponto final. Deus não quer que você perca, Deus quer que você vença. E para você vencer, você vai ter que ter esses sinais aqui que eu vou dizer para você. Se você dizer assim: ó pastor, esses sinais, graças a Deus eu tenho, então você é uma pessoa vencedora. Se não tiver os sinais, você vai ter a partir de hoje, porque você vai ouvir a palavra e vai aprender os 5 sinais. Repita comigo: eu quero os 5 sinais na minha vida. Vamos ler a palavra de Deus? Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha para mim. Qual é o primeiro sinal de uma pessoa vencedora? É ela ter um bom coração. Quando a pessoa tem um bom coração, ela está abrindo as portas da felicidade. Sabia disso? Quando a pessoa tem um bom coração, ela está abrindo as portas da paz, da alegria, da realização. Porque uma pessoa que tem um coração bom, o coração dela está leve, o coração dela está tranquilo. Pode estar tendo guerra lá fora, dentro dela está em paz. Porque quem habita no coração dela não é o mal, mas é o próprio Deus. Então o primeiro sinal de uma pessoa vencedora é um coração bom, é um coração honesto, é um coração humilde, é um coração que sabe que Deus deve ser o primeiro, o único na sua vida. Então esse é o primeiro sinal. Eu acredito que você tem esse sinal, um bom coração. Pastor, eu tenho um bom coração, mas tem pessoas que fazem mal a mim. Essas pessoas que fazem mal a ti, elas não viram ainda a bondade que existe dentro de você. Porque essa pessoa que lhe fez mal, ela está habituada a fazer o mal, e você está habituada a fazer o bem. Quem está habituado a fazer o mal, vai fazer sempre o quê? Sempre o mal. E quem está habituado a fazer o bem, vai fazer o quê? Sempre o bem. Então você, por ter um bom coração, não pense que todo mundo vai ter um coração bom como o teu. Não vai ter. No caminho da vida, você vai encontrar gente que o coração vai ser igual ao seu, vai ser bom. Mas você vai encontrar gente que o coração vai ser mau. Tu vai ter que ser forte para administrar essa situação. Você vai se deparar com gente que vai te fazer feliz, digamos assim, te respeitar, ajudar, mas vai encontrar gente que vai querer te entristecer. Por isso que nós temos que ter Jesus aonde? Aonde, igreja? No nosso coração. Então, olha o exemplo de Jesus. Jesus sempre teve um coração bom, mas os outros perseguidores tinham um coração mau. Eles odiavam Jesus, porque as obras deles eram más. Mas tinha gente que amava Jesus, porque as obras delas eram boas. Diga glória a Deus. Então o primeiro sinal de uma pessoa vencedora é um coração que é um coração bom. Se você tem isso, louvado seja Deus. Continue assim, que Deus vai te abençoar cada vez mais. Diga glória a Deus. Continuando, versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Aqui já é o segundo sinal de uma pessoa vencedora.
ela reconhece que não vive sem o Espírito Santo. Ela reconhece que precisa do Espírito Santo na vida dela. É o segundo sinal, reconhecer. O primeiro é ter um bom coração, e o segundo é reconhecer. Reconhecer que a cada passo dado, você vai precisar da direção do Espírito Santo, para não errar, para não falhar. Embora sejamos falhos, mas a gente deve fazer de tudo para não falhar, para não errar. Quem concorda com o pastor? Então o segundo sinal de uma pessoa vencedora é ela reconhecer que precisa do Espírito Santo. Por isso Davi falou: não me repulses da tua presença, ou seja, não me deixe fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi falou isso para Deus, porque Davi reconhecia que sem o Espírito Santo ele não ia a lugar nenhum. Davi também lembrava que quando foi escolhido, Samuel derramou azeite sobre Davi, e a Bíblia diz que daquele dia para frente Davi ficou cheio do Espírito Santo. Então o segundo sinal de uma pessoa vencedora é ela reconhecer que precisa do Espírito de Deus para guiar a vida dela. Eu vou dar um exemplo social, um exemplo nosso. Quando você vai viajar de avião, você vai precisar do piloto. Se não houver piloto, vai subir o avião? Não tem como, tem que ter alguém ali para manipular a aeronave. É verdade ou não é? Você vai pegar um autocarro, um metro, um comboio, tem que ter um maquinista ali, o motorista, tem que ter alguém ali para guiar um carro, um barco, seja o que for, tem que ter alguém ali para guiar. Assim é a nossa vida. Para guiar a minha vida e a tua, temos que ter alguém, e esse alguém é o Espírito Santo, ou alguém que tem o Espírito Santo para lhe orientar. Quem está percebendo o pastor? Por exemplo, Deus me deu o Espírito Santo dele, eu posso te orientar em alguma coisa. Pode não ser em tudo, tem coisas que só Deus vai poder te guiar, mas tem coisas que eu posso lhe ajudar, não pela minha cabeça, porque eu não sou nada, mas o Espírito Santo vai me orientar e eu vou ajudar você com um conselho, com uma oração, com alguma coisa para você ficar bem na sua vida. Diga glória a Deus. Quem está percebendo a palavra de Deus? Então o primeiro sinal é você ter um bom coração. O segundo, reconhecer que precisa do Espírito Santo. Repita comigo: eu reconheço que eu preciso todos os dias do Espírito Santo. Continuando, o versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Sabe o que isso quer dizer? É a pessoa saber que precisa da presença de Deus. A presença de Deus está envolvida na palavra dele. Então o terceiro sinal de uma pessoa vencedora é ela saber que precisa. Tem gente aí fora que não sabe nada, não sabe o que precisa, por isso ela vive de qualquer maneira. Tem gente lá fora que não sabe que precisa do Espírito Santo ou que precisa de Deus. Por isso a gente tem dificuldade quando fala de Deus para alguém. A pessoa coloca muitas dúvidas na frente, porque ela não sabe ainda que depende da palavra de Deus. Quando a pessoa se converte, ela vem para a fé, então ela sabe que precisa, toda hora, todo dia, todos os momentos, ela precisa da alegria da salvação. Por que o mal, ele enche a pessoa de problemas? Para que a pessoa ande triste, para que a pessoa ande cabisbaixa, para que a pessoa ande só pensando em problemas, sendo que dentro dela, ela tem a alegria da salvação, e o mal quer tirar isso da pessoa. Eu vou dar um exemplo para você entender. Imagine que a pessoa comprou alguma coisa, e vem alguém e rouba essa pessoa. Quando ela comprou, ela ficou alegre, porque ela conquistou algo. E quando ela foi roubada, a tristeza entrou, porque ela perdeu aquilo que ela trabalhou para conquistar. Alguém roubou
levou, e a pessoa ficou lesada, ficou sem nada. Quando aquilo saiu dela, a tristeza entrou, ela ficou vazia, ela ficou triste. Ou seja, ela estava alegre porque conquistou, agora está triste porque foi o quê? Foi roubada. No mundo da fé é mais ou menos isso que acontece. A pessoa está alegre porque tem Jesus, porque tem a palavra, porque tem o Espírito Santo, porque busca a Deus. Aí vem o mal, cria um problema, e aquele problema é sério, é grave, e ele rouba a alegria da pessoa. E a pessoa entra até às vezes em depressão. Vou dar um exemplo da Bíblia, o profeta Elias, um homem cheio do Espírito Santo, abençoado. O que ele falava, Deus dava vitória para ele. Ele orava, Deus respondia. Até que um dia uma mulher chamada Jezabel, ela falou que iria mandar arrancar a cabeça dele. Quando ele ouviu as palavras dessa mulher, ele saiu correndo, foi para o deserto, foi para uma caverna. Não queria comer, não queria beber água, queria morrer ali na caverna, num lugar alto. Sabe o que Deus fez? Mandou um corvo, um pássaro, levar comida para ele. E levou para ele e ele comeu. Depois o anjo falou: alimenta-te, Elias, porque ainda é grande a tua jornada. Em outras palavras, não fique mais desanimado pelas palavras que você ouviu. Deus ainda conta contigo. E é o que Deus está falando para a senhora e para o senhor hoje também. Não fique mais triste por causa de palavras ou por causa de situações. Deus conta contigo ainda para muita coisa. Diga glória a Deus. Então o que você vai fazer? Você vai recobrar o seu ânimo, vai se erguer novamente e vai à luta, porque Deus te dará vitória em nome de Jesus. Então o terceiro sinal é saber que precisa. Diga glória a Deus. Que precisa de quê? Da palavra de Deus, da presença de Deus na sua vida. Continuando, o versículo 13 diz assim: então ensinarei aos pecadores ou aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O quarto sinal é testemunhar. Testemunhar o que? A transformação que Jesus fez na sua vida. Observe que o que eu estou lendo está tudo certinho aí, ó. Os sinais de uma pessoa vencedora. E esse quarto é muito importante, porque você vai influenciar o ambiente que você tiver. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, no ginásio, na igreja, na sua rua, na sua família. Você vai testemunhar Jesus na sua vida. Esse é o quarto sinal. Sem você falar nada, eles saberão que há algo diferente em você, porque você brilha, e esse brilho é de Jesus na sua vida. Diga glória a Deus. É o quarto sinal. O quinto sinal, diz aqui o versículo 15. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O quinto sinal de uma pessoa vencedora é a atitude. Você vê que Davi falou: Senhor, abre meus lábios, e todos saberão que o Senhor habita na minha vida. Ou seja, as pessoas vão conhecer Deus na sua vida pelas suas atitudes. Por isso, olha para mim, presta atenção. Por favor, eu lhe peço isso. Tenha boas atitudes. Seja onde você estiver, dê bom testemunho. As pessoas não podem falar isso aqui de você, não podem ter nada para dizer. Se tiverem algo para dizer, que seja algo bom a teu respeito. Quando alguém falar: olha, fulana tem alguma atitude ruim, a pessoa vai parar e vai ficar assim, ó: epa, nunca vi fazer nada de errado, nunca vi nada de ruim naquela pessoa. É isso aí, ó, é a presença de Deus na tua vida. Seja conhecido ou conhecida pelas boas atitudes, não pelas más atitudes. Eu tenho certeza que vocês todos aqui, e você que nos assiste, todo mundo aqui, eu tenho certeza
que conhece alguém pela má atitude que ela teve, seja um parente teu, seja alguém que tu conheceu, tu lembra, realmente, o fulano foi mal comigo, você lembra disso? Ou seja, infelizmente você lembrou por algo negativo que a pessoa fez, e isso não é bom não. Agora, se eu perguntar, você lembra aí alguém que você conhece por boas ações? Tu vai lembrar de um monte de gente, da família, do trabalho, enfim, porque praticou boas o quê? Boas ações. Agora olha para mim, se eu perguntei isso a ti e tu lembrou, imagine se eu perguntar a outras pessoas que conhecem você. Se eu perguntar, fulano, o que você acha de tal pessoa? A pessoa vai lembrar de ti por lado positivo ou por lado negativo. Está vendo a importância do quinto sinal de ter boas atitudes? Quem está percebendo essa mensagem de hoje? Ou seja, é isso que Deus quer de cada um de nós, que todos sejamos vencedores. E para concluir, a sua vitória começa, não é fora, é dentro de você. Toda vitória que você tem fora é porque venceste primeiro por dentro. Quando você vence por dentro, você vence fora. Mas quando você fracassa por dentro, fracassa fora. Diga, está repreendido. Então você tem que vencer o quê? Por dentro. Primeiro é por dentro. Se tu estiver bem por dentro, ou seja, consigo mesma, o lado de fora, tudo vai se ajeitar, como a gente cantou no início da reunião, dos vales dos ossos secos, que tudo vai se renovar quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar quando o vento soprar. Diga glória a Deus. E é essa a vontade de Deus na sua vida, que você tenha os 5 sinais de uma pessoa vencedora. Agora eu vou fazer uma pergunta, não responda não. Você se identificou com os 5 sinais? Será que você pode falar, pastor, o senhor pregou aí os 5 sinais e eu ouvi atentamente, ainda bem que esses 5 eu tenho, então continue assim, porque você realmente é uma pessoa de Deus aqui nessa terra. Diga glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo 10. Versículo 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então os 5 sinais são um bom coração, reconhecer que precisa do Espírito Santo, saber que precisa de Deus, testemunhar e ter boas atitudes. São os 5 sinais. É claro que uma pessoa vencedora tem vários sinais, não é só 5, são muito mais que 5, mas a gente falou aqui 5 só para você entender a base de uma pessoa vencedora. E eu vou lhe falar uma coisa: você tendo esses sinais consigo, ninguém vai parar você, ninguém vai lhe parar. Ainda que tenha alguém contra ti, com inveja ou fazendo magia contra ti, não vai lhe parar, porque o Deus Todo-Poderoso está na sua vida para te salvar, te livrar e te dar vitória. Diga glória a Deus. Amém? Quem toma posse dessa palavra, você é uma pessoa vencedora para a glória de Deus. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.